partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, meu bom dia e meu abraço. Hoje domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de celebração, domingo especial, primeiro domingo da Quaresma. O Senhor renova a nós o convite, o chamado, a convocação, conversão. Tempo de Quaresma, tempo de penitência, percurso de preparação para a Páscoa. Acolhemos o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro domingo da Quaresma. Estamos iniciando, avançando em nosso percurso de penitência, em nosso percurso quaresmal. E o convite à conversão se faz ouvir muito forte no Evangelho de hoje. Jesus está no deserto e ali é tentado. Deserto é o lugar da solidão, deserto é o lugar da meditação, do autoconhecimento. Eis o primeiro convite do Evangelho de hoje neste domingo. Que também nós aproveitemos essa Quaresma para entrarmos na solidão de nós mesmos, no autoconhecimento, no nosso deserto, fazendo uma revisão de vida, buscando responder para nós mesmos aquilo que nós devemos e podemos mudar, aquilo que nós devemos e queremos melhorar, precisamos converter. O primeiro convite é o convite ao deserto da Quaresma, deserto do autoconhecimento, da revisão de vida. Depois, o Senhor nos convida também nesse Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, a vencermos como Cristo, segundo o seu modelo, as tentações, mas nos dar os meios, o modo pelo qual podemos vencer as tentações. Por 3 vezes o Senhor é tentado. A tentação do poder, a tentação do ter, a tentação do ser. É o orgulho que impera muitas vezes em nós. Por 3 vezes o Senhor é tentado. E nas 3 vezes ele vence a tentação com a palavra de Deus. Está escrito. 3 vezes o Senhor responde, está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, adorarás somente a Deus, somente a Ele prestarás culto. É a palavra de Deus que dá a Jesus a força de vencer o mal. Também nas nossas vidas, se nós queremos vencer o mal, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós conheçamos esta palavra, meditemos esta palavra, nos esforcemos para vivê-la a cada dia. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser ouvida, precisa ser contemplada. É o segundo convite do Evangelho do domingo de hoje, que a palavra de Deus encontre espaço nas nossas casas, nas nossas famílias, que a palavra de Deus encontre tempo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas correrias. É preciso que nós nos aproximemos desta palavra, porque é ela que nos dá forças para que nós vençamos o mal
para que nós vençamos as tentações. Que a palavra de Deus seja alimento, que a meditação que nós fazemos todos os dias do Santo Evangelho nos fortaleça em nossa fé. Vamos acolher as 3 sementes do Evangelho de hoje. Primeira semente, nós temos o versículo 4. Mas Jesus respondeu, está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é força para o nosso caminho de fé. Segunda semente é uma palavra que nós recebemos para rezar. E nós vamos rezar hoje com a palavra conversão. Essa repetida palavra no tempo da Quaresma, o Senhor nos convida à conversão. É preciso esforço de conversão cotidiano, a cada dia. É preciso que nós nos esforcemos. A terceira semente nos indaga: qual espaço e tempo eu dedico à palavra de Deus no meu dia a dia? Eu busco ouvir, ler, meditar essa palavra todos os dias? Eu busco conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, ouvir a Escritura para que eu possa colocar em prática? Quem não conhece, não pode viver. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro domingo da Quaresma, nós avançamos em nossa caminhada, em nosso percurso de penitência. Faça o propósito de viver bem essa Quaresma. Busque a confissão, busque a celebração da Eucaristia, participe das adorações. Como é importante também fazer o exercício penitencial da via sacra. A Quaresma bem vivida significa uma Páscoa bem celebrada. Hoje, domingo, eu convido todos vocês a participarem das missas na sua paróquia. Domingo, o cristão batizado católico participa da missa na sua paróquia. Não fique o domingo sem missa. Meu abraço a todos, minha bênção, que o Senhor nos fortaleça em nosso caminho de Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.